que nós fizemos esse extrato da TPA. E também houve aquela polêmica que foi gerada quando foram proibidas aquelas importações de pedaços de frango. Portanto, na sua opinião, é inconcebível que se importasse aqueles produtos, do frango, e se de facto já há produção de carne em Angola para começar a pensar na autossuficiência? Meu caro Pinto, quem habitua mal as pessoas somos nós, é o Estado, é o governo, ou os governos. Quem se intimida com o povo é o próprio governo, por ordem de alguém. Mas o capitalismo é uma coisa que não fui eu que o trouxe, e a mentalidade do capitalismo não sou eu que a tenho que acabar sozinho. Portanto, já ontem a minha mulher mostrava-me uma imagem de uma jovem a reclamar: olha o que é que está a acontecer connosco, até o óleo, já estão a meter o óleo de alimentar em saquitos plásticos de menos de 200 gramas. Eu não digo que isto não possa ser feito, mas temos que admitir que não foi para isso que nós lutamos. Não foi para isso que este país se propôs ter independência. Produzir frango é uma coisa simples. Pode-se produzir frango em 35 dias. Em 35 dias o frango tem que ter 1.200 gramas. Eu trabalhei na Quissala com o Dr. Caprego, sob mando do Dr. Joaquim Russo, e com assistência cubana, naquele tempo de guerra, e produzíamos o frango lá, recebíamos o pinto do dia. Nós importámos vacas Brown Suíça para o Ambo, usando o Boeing 707. E também trouxemos Holstein de barco de Portugal para o Sul. Portanto, vender a sobra no processo industrial para Angola é humilhante, sim. É deplorável, sim. Deve ser proibido absolutamente. Nós não proibimos, entretanto, que nos mandassem o frango inteiro. Não está escrito que o Ministro da Agricultura se tenha oposto. Não, sempre dissemos, não, manda o frango inteiro. Portanto, manda o frango inteiro e não nos mandem a sobra, o negado. Portanto, aquilo que é negado lá, mandam para nós. E o ministro aqui diz que nós precisamos do frango inteiro, ou então nós mesmo podemos produzir, e aquelas coisinhas lá que eles estão a querer nos mandar, nós fizemos mesmo cá no país. Mas vamos no contexto geral. Não sei quem quer ter a primeira palavra, que podemos começar com Cris. Cris, o frango, não querem mais nos mandar frango inteiro, estão a nos mandar as miudezas. E são os estrangeiros a impedirem para que o frango entre. Queria complementar este vídeo com a outra parte que o ministro continua a falar. Não sei se querem primeiro comentar esta ou vamos complementar o vídeo. Não, complementa o vídeo, é melhor. É melhor, para falarmos de uma vez, concordo. Ok, vamos complementar o vídeo. E esse trabalho da oficinação pode ser feito cá. Os que querem ganhar dólares a qualquer preço, independentemente de nos amarem, é para que se vão embora, pá. Que se vão embora. Já é tempo de nós não estarmos a humilharmos-nos a esse ponto. Portanto, têm que nos dizer, vejam que incluem e envolvem embaixadores. Envolvem embaixadores para nos pressionarem, para termos que ficar com a parte rejeitada. O nosso embaixador, junto da Organização Internacional do Comércio, aflito, porque vão nos sancionar. Eu disse, olha, diga ao nosso embaixador para nos mandar a resolução que foi produzida para aqueles que só quiseram comprar o peito. Então, que é para a gente estudar. Não é? Se aqueles que só quiseram comprar o peito tiverem sido castigados, a gente vai perceber então o que é que se passa. Agora, de resto, o rejeitado, aquele rejeitado que fique lá e que sirva para outra coisa. Mandem-nos o frango inteiro, não vai ser nada mais caro, ele até pode ser partido entre nós e não nos faz mal nenhum nós trabalharmos um pouco, não é?
Não nos faz mal nenhum. Trabalharmos um pouco. E aproveitando aqui a coisa, porque estamos a falar agora e estamos a discutir a questão da Estratégia Nacional de Nutrição e Alimentação, nós temos outras fontes de proteína. Podem não ser admitidas nos centros urbanos, mas elas são usadas no meio rural. Nós, no meio rural, as pessoas também comem uma paca, as pessoas comem uma carne de caça, as pessoas também comem o catato. Mesmo que os urbanos não gostem, não significa que eles não consumam. Os urbanos podem não gostar, mas não significa que não se coma aquele peixinho pequeno, a tuqueia. Não significa que não se coma uma boa goropa. Não significa que alguém tenha descoberto que o melhor peixe é o carapau e a sardinha, que toda a gente tem que comer carapau e sardinha. Não é verdade. Não é assim. Então, trazer estes complexos para a mesa, para depois nos condicionar, chegou ao ponto de até tripa. Querem que importar tripa. E naquele período, só naquele período foram transferidos para o estrangeiro 60 milhões de dólares. Num país que tem carências de todo tipo, não consegue ter uma escola arrumada, faltam carteiras. Portanto, isto não é feito apenas porque queremos fazer. Portanto, se não provocarem, a gente até passa despercebido. Agora, eu em Portugal como perna de galinha naquele caldo que eles fazem lá. Bom, quando você começa a comer isso, tem que admitir que você já está mal. Já está mal. Bem, estamos mesmo no fim. Não é assim. Portanto, aqui a gente pode até aceitar comer a pata da galinha em casa, limpa em casa. Se você já está a comer aquilo em Portugal, o teu almoço ou o jantar já é só aquele caldo, mano, volta. Epá, o ministro está aqui e não sei o que é que vocês têm a dizer. Portanto, em Portugal não aceitam comer pata de galinha, né? Mas eles querem que o angolano, quer dizer, mata bicho, almoço é pata de galinha. Olha, assim, epá, enfim, nota-se uma certa consciência de realidade da parte do Isaac dos Anjos. E, de certa forma, ele criticou o governo do qual ele faz parte. Se hoje vivemos essa situação no nosso país, é muito culpa de quem governa, é culpa do próprio Estado. É uma situação que o nosso próprio Estado criou e que o povo, infelizmente, hoje se vê a passar por isso. Ele disse muito bem, nós podemos produzir dentro do nosso território, podemos. Nós temos uma terra que é fértil. Nós temos um país que tem condição. E se pode fazer tudo isso. Não é o estrangeiro que vai resolver o nosso problema. Mas nós podemos, ao invés de estarmos a ir pedir dinheiro emprestado, podemos comprar tecnologia, podemos comprar know-how para reconstruir. Não se pode falar em diversificação da economia quando você não investe. Não investe. Existe um fundo governamental que chama-se Fundo Perdido. O governo pode usar esse fundo perdido e injetar, por exemplo, 400, 500, 600 milhões na economia para resolver esse problema. Para quê? Temos uma suinicultura, como tinha aquela moça que faleceu a semana passada. Investe um dinheiro ali para ela criar mais condições, ter mais gado. Temos um avicultor, investe uns 10 milhões ali naquele avicultor. Para quê? Para ele crescer a estrutura dele e produzir mais. E conseguir montar uma indústria e transformar aquela galinha em ovos, em frango e trazer a produção. Nós podemos produzir tudo isso dentro do nosso país. Nós tínhamos indústrias. Eu tenho 43 anos e eu me lembro que nós tínhamos indústria. Não é que não haja capacidade de produção. Nós não precisamos de importar, o sabão, porque nós temos petróleo, nós temos combustível. E podemos produzir o petróleo dentro do nosso país. Estás a perceber? É bonito o que ele falou, ele está certo. E não podemos aceitar. E não podemos aceitar esse tipo de coação de parte de ninguém, porque Angola não é quintal de lixo de ninguém.
Ali não é um depósito de lixo. E nós não podemos aceitar receber resto de alguma coisa. Mas não é falar é bonito, o problema é agir. Estás a ver? É preciso que o governo crie essas condições. O pequeno empresário, nós não podemos falar de mudanças práticas quando não há ações práticas, não é? Temos o fundo perdido que eu falava. O pequeno empresário que precisa de investimento do Estado não tem assistência. Não pode-se falar em IVA a 14% num país que a economia é desorganizada. Baixa o IVA. Diminui o IVA para 7%. Outra coisa que podia ser feita e devia ser feita também, o pequeno empresário tem que ter uma isenção de imposto até começar a produzir e a ganhar dinheiro suficiente. Tudo isso são medidas que precisam ser tomadas de forma prática. E não é que não haja pessoas dentro do governo que não saibam disso, eles sabem. Sabem. Eu não acredito que o Valdir nunca levou esse tipo de ideia dentro do Comitê Central de Preço do MPLA nas reuniões. Eu não acredito que além do Valdir não haja outras pessoas que já levaram esse tipo de solução. A solução é simples. E não passa por mais dinheiro. Não passa. É grave que até 2017 tínhamos 51% de ações maioritárias da Sonangol e hoje temos 21%. Isso é grave. Muito. Daqui a pouco nem a Sonangol vai nos pertencer. Sim, sim. Então as soluções existem. Nós não precisamos de dinheiro. Nós conseguimos reconstruir o nosso país sem ir pedir mais nenhum dinheiro emprestado. Yeah. E temos solução. Mas a solução precisa de ser colocada em prática. O fundo perdido vai para onde? Quem é que usufrui desse fundo perdido? É para o pequeno empresário. Invista no pequeno empresário. Angola produz. Malange tem algodão. Nós conseguimos trazer a fábrica de algodão de volta. Nós já tivemos um dia. Nós temos petróleo. Traz o sabão, a fábrica de sabão de volta. Traz a fábrica de vidro de volta. Traz a fábrica de borracha de volta. Você tem toda a matéria. É que nós temos toda a matéria-prima. Temos. O que a gente importa é de matéria-prima que sai do nosso país. Isso é triste. Isso é triste. A China produz tudo, mas a China não tem matéria-prima. Eles vão buscar essa matéria-prima onde? Na África. Epá, vou só calar, não posso. Ok, ok. Eu falo isso e me dá vontade de chorar. Ei. Ok. Não sei, Elcio, queres tomar a palavra ou vamos para o Adriano? Não, vou tomar a palavra, né? Aí o meu irmão Adriano me permite, mas vou tentar. Permite. Exato. Sou liberal democrático. O Manuel já me conhece. Eu, às vezes, erro até nas palavras, né? Porque se calhar não tenho tanto... Elcio, é só um minuto. Elcio, um minuto só. Valdir, hoje estás a conviver com alguns dos residentes aqui e aqui há uma diversidade. É preciso entender isso, que também em casa entendam. O Elcio é de uma outra, digamos assim, de um outro ponto de vista em termos de ideologia. O Adriano é outra, a Cris é outra. Portanto, aqui não é que todos são da mesma linha. Aqui existe mesmo diversidade, estamos equilibrados, aqui é democracia que está a falar. Portanto, Elcio, podes continuar. Sim, o Mano já sabe, né? Aquilo que o Mano Pedro Clara falou, que é o conservador, porque eu sou mesmo de direita, né? Então, é assim, falando sobre a situação do ministro, eu não me surpreende, eu ouvi o ministro a falar, é muito bonito de facto, né? Encantadores de serpente. Daqui a nada, um dia nos põem a falar que vocês também podem procurar rato também dá para comer, não sei o quê. É assim, nós temos que entender uma coisa, Angola é um país territorialmente grande, que temos tanta terra que desse para fazer uma agricultura eficiente, que desse para nos alimentar todos. Só que o problema é a ganância. Discursos bonitos, pararem na TPA, falar assim, tudo doce, que é muito bom. Mas o problema é a ganância. Enquanto não pararem dessa ganância, não tem como fazer um investimento na agricultura, porque o nosso problema alimentar é a agricultura. Nós importamos tudo. E os países que nos vendem já sabem que nós compramos tudo também. Por quê? Porque existe uma máfia.
existe uma máfia dentro do sistema angolano para a compra da comida. Porque não é possível que não existe uma máfia e nós chegamos, não queremos saber da data de expiração, como foi produzido, a expensão, é só comprar. Alguém está a fazer dinheiro com isto. Quando vem algum produto que não está, passou da data de validade em Angola, alguém encheu o bolso. Então, é triste, nós importamos tudo, até palito de dente. Um dia já importamos palito de dente, não sei se agora parou, também estou fora da Angola há muitos anos, mas ainda chegamos anos de importar até palito de Tem dente. fábrica já de palito de dente. O próprio Isaac dos Anjos festejou quando construiu a fábrica de palito de dente. Não, Angola, Manuel, nós estamos no fim da picada. Tem que aparecer pessoas assim como o nosso mano o Valdemir, que eu reconheço que tem coragem, mas que seja uma coragem, que seja uma coragem e uma coisa real. Porque eu me decepcionei já com alguém que não preciso de falar aqui o nome, que eu até cheguei de apertar a mão e dizer que você vai chegar lá, mas quando você chegar lá, por favor, não me decepciona. Quando chegou, decepcionou. E o Mano Alves já sabe quem eu estou a falar. Então, eu espero que se um dia o Mano... Não, diz mesmo o nome dele, que é democracia, Elzo. Não, o senhor ACJ, eu em Angola cheguei a trabalhar como chefe de recepção de um hotel de 5 estrelas. E eu cheguei de estar com o senhor ACJ, pessoalmente. Eu nunca gostei de tirar fotografia com pessoas, mas é algo muito pessoal meu, eu não gosto de tirar fotografia. Mas é a única pessoa que, enquanto trabalhei como chefe de recepcionista de um hotel de 5 estrelas, foi a única pessoa que eu tirei foto a pedido do meu pai, que gosta dele. Meu pai não é da UNITA, do MPLA, mas gosta dele. Pronto, as pessoas têm os seus gostos, né? E eu disse, olha, senhor, o dia que chegar lá, por favor, não decepciona. E a gente viu o que vimos, né? Então, espero que o irmão Valdemir está a falar aqui, eu estou a gostar, nunca falei assim numa live com o irmão Valdemir. Espero que, se um dia seja qual é a posição que vai chegar, se é de ministro, se é de quê, porque tem muita qualidade, dá para notar, assim, a olho nus que tem muita qualidade. Mas que depois não troca. Que depois não troca, porque o Elcio estará aqui no Bem-Aja, o Elcio estará, se vir para Nova York, vou protestar, se tiver que atirar tomate, vou atirar tomate. Yeah. Elcio, o presidente João Lourenço também, quando entrou, também disse muita coisa e falava por trás, também dizia muito, porque eu acho que quando entras com o presidente da República, ir para a fila numa pizzeria ou no KFC, dar prioridade no trânsito e tudo, e depois chegar a fazer isso, sentirmos o que está a ser feito, só estamos a ver mesmo mais vontade de aprisionar, de humilhar, de prender. Eu acho que desiludiu mais do que o Adalberto. O Adalberto não chegou a presidente da República, talvez um dia chegue. Não é? Talvez um dia chegue, mas a verdade é que não quero. Mas é assim, para terminar, não quer, ele não quer. É assim, eu acho que nós precisamos de ter pessoas na República de Angola com o compromisso de fazer o bem para o povo. Eu já vi que tem muitos quadros, pessoas que se formaram fora, pessoas com qualidade. Qualidade existe. O problema é os propósitos. Não há propósito de fazer bem ao povo. Nós estamos a lidar com pessoas maldosas. Você tem que ser mau para você passar com o teu Lexus, com ar-condicionado e ver alguém que nasceu na mesma terra que você a comer no lixo. Você tem que ser mau. Isso não tem nada a ver com inteligência, onde você estudou, quantas línguas você fala. É maldade. Nós estamos a lidar com pessoas más, mau caráter, de má personalidade, pessoas quer dizer, a pessoa perde palavra, Manuel. Eu só sei que segunda-feira estarei lá e vou gritar mesmo. Vais gritar, ok. Adriano, não sei se queres complementar sobre o ministro e depois vamos por Valdir. Sim, Álvaro, é assim, essas imagens do lixo do frango, ele está a falar em patas, ou está a falar também em patas, mas nós não vimos só patas, nós vimos a pele, aquela miudeza, o cu da galinha, tá a ver? Nós vimos tudo isso. Isso já vai há 3 anos e o ministro só está a falar hoje. Desculpa lá, a Cota dos Anjos, me processa, ex-cúmplice. Para se ser bofia, eu não preciso ir para a Rússia, Noruega,
Estados Unidos estudar muito para ver quem está a defraudar. Se você não gritou há 3 anos, não está a gritar só agora. E estás a falar em 60 milhões. Não, desculpa lá, Cota. Tens alguma cumplicidade nisso? E depois o ministro dos Anjos ainda diz alguma coisa. Não foi para isso que nós lutamos. Por que é que vocês me fizeram ir para a tropa com 17 anos, meu? Eu e outros, meu. Para defender o quê? Se agora você está a brincar conosco, não podemos reivindicar. Servimos para ir pegarem em mutimbas, com 17, 16 anos. Hoje somos cinquentões. Calem a boca, senão vão presos. Outra vez, isso. Olha, Álvaro, tudo que eu estou a ouvir hoje em discussão na política angolana, eu ouvi quando estava na OPA. Quem foi da OPA se falava disso. Vocês estão vão estudar para o futuro do país, vocês estão a estudar para industrializar o país, nós somos ricos em diamante, petróleo, café, tudo, nós tínhamos todas as riquezas. Naquela altura nós nem sabíamos que se exploravam urânios para fazer bombas, nem pólvora, né? Mas pelo menos no que toca à indústria alimentar, eu ouvi tudo da OPA. Então, se o MPLA está a repetir tudo agora, esses mais velhos são aldrabões, desculpa lá, porque na OPA eu já ouvia isso. O Valdir está aí, pode confirmar isso. Não sei de que idade tem o Valdir, mas na OPA, entre 76, 77, 78, 79, 80, já se falava disso, para o bem do país, formar quadros, etc. E hoje eu vejo o presidente do Partido Liberal, o Luís de Castro, aí substituir quadros, quer dizer, aqui nós já não se usa, esses quadros já não se usa, é tudo eletrônico aqui. Agora, devo reconhecer que há deficiência, problemas econômicos causados pela corrupção desses mesmos senhores que prendem todo mundo, ok? Foi preciso o Luís de Castro ir lá para os municípios, mudar aqueles quadros de chapa. Vamos para lá, como estava? Sai do poder. A pergunta que fica no ar é: por que o presidente João Lourenço insurgiu-se tanto com o presidente José Eduardo, com o ex-presidente José Eduardo Santos? Parece a vergonha, era melhor não ter subido, meu. Era melhor não ter assumido nada. Agora vem um ministro que vê lixo, nos vê gente a comer lixo, e ele próprio assume, a comerem isso, vocês já estão mal. Ele não come isso, de certeza. Então, para eles, também deles, desculpa-me lá, eu nunca estudei para inteligência ou contra inteligência, mas também não preciso ser um bom advogado para defender que isto é um complô que aí está. E esses senhores ganham realmente muito dinheiro. Por isso é que compram casas fora, seus filhos vivem lá fora, só gastam o dinheiro. Porque gerir a vida aqui na Europa, eu pago cancel tax aqui neste país, renda, gás, eletricidade. E esses senhores, as famílias vivem de graça no exterior, tudo à custa da Angola. E quando a gente fala bico fechado, não vão preso. Libertem o Calupeteca, libertem o Caolo, libertem todos os miúdos que vocês prenderam, porque é mesmo em Nova Iorque que a gente vai gritar. É muita pena eu não poder lá ir, porque eu não quero. Eu podia até lá ir, mas eu não quero. É em Nova Iorque, eu vivo em Londres. Mas é preciso que se grite. E faz favor, quando a gente estiver a gritar, vocês já roubaram muito, já aldrabaram muito, fechem as vossas bocas e libertem os vossos ouvidos para colherem algo de útil. Porque eu ouço essa ladainha desde quando eu era da OPA, Organização do Pioneiro Angolano. E também ouvia muitas senhoras da OMA falar. E como advertência, digo, Mobutu usava muito feitiço para tudo e mais alguma coisa. Olha como é que acabou. Quem está a usar isso, deixa o país andar. Estão a usar feitiço para se manter nos cargos ou sei lá o quê. Parem já com isso, desenvolvam o país, que vocês já mentiram, já roubaram muito. Estou muito indignado com o ministro Isaac dos Anjos, e não só. Agora, ele falar disso depois de 3 anos, depois de nós termos comido. Quando eu digo a minha mãe também comeu, os meus irmãos comeram, familiares meus comeram. Ele, de certeza, não comeu. É um cúmplice. Ok, Adriano. Muito obrigado, Adriano. Valdir, antes de te dar a palavra, nós temos em linha
O Amino, que fala a partir de Moçambique, ele é moçambicano e muito próximo à situação de Angola, e como sabemos, Angola e Moçambique são irmãos siemenses, não é? Também para ajudar todos a compreender, Amino é um empresário no seu país, portanto entende de economia, entende da realidade da economia digamos, na África Austral. Amino, tenha a bondade, tens o microfone. Boa noite a todos os telespectadores e boa noite a todos os painelistas. O seguinte, falando concretamente do primeiro tema, do que o ministro terá falado na televisão e falou de uma forma, no meu perceber, percebo eu, entendo melhor, desculpa, em relação ao grosso dos painelistas, até ao moderador, porque eu vivo em África. Eu vivo numa zona de uma classe mediana, minimamente pessoas que conseguem ter no mínimo 2, 3 refeições, conseguem ter 2, 3 refeições. Então, eu trabalho numas imediações onde que o povo flui mais, faz mais negócios, não sei, e entro mais para uma zona suburbana, da casa dos meus pais. Eu vejo crianças a chorarem. Às vezes vejo crianças a chorarem ir para a escola sem uma fatia de pão. Isso é a realidade desta África nossa. Então, quando se fala de miudeza, daquilo que são disse, as sobras do que os avicultores levam para o abate, que é o frango, então não há que estarmos a desprezarmos esse tipo de alimento. Se for a perceber, as zonas em Angola, pelo que eu acompanho, as zonas em Angola, as zonas aqui em Moçambique, em particular aqui em Maputo, tu andas hoje em dia, aquilo a gente usa esse termo, quando a gente fala de cães vadios, cães rafeiros, que andam por aí a deambular, não têm os seus respectivos donos. Aqui em Maputo tu já não apanhas. Por quê? Porque as pessoas já estão a adotar isso como um meio de refeição. Levam isso, abatem, vendem como meio de refeição. Em Angola também há zonas onde isso acontece. Sei muito bem disso, tenho acompanhado. Mas te estás a referir, Amino, te estás a referir que abatem o cão rafeiro. Sim. Está a ver mesmo Sim, muito cão, o gato, isto é abatem no sul tudo de isso. Angola tem havido isso também, esses problemas. Então, onde que Em Luanda. alimento. Então, é o seguinte, quando o ministro fala realmente das sobras de já acredito que não estão mesmo na realidade africana, quando falam das sobras das miudezas que entram para Angola, são importadas para Angola, ok, vamos admitir que vamos importar as miudezas hoje em dia para dentro da Angola. E o governo o que faz para contrariar isso? Tem de fazer algo para contrariar isso. Onde o quê? O governo tem que trabalhar com os avicultores, deixarem de fazer uma criação familiar para passar a industrializar a criação. Fazermos uma forma de competitividade entre a criação do frango entre a África do Sul e Angola, entre Moçambique e África do Sul. Para quê? Para nós começarmos a restringirmos aquilo que a gente não quer. Dando um pequeno exemplo, desculpa, Moçambique importava o açúcar da Suazilândia, da África do Sul. E Moçambique teve muita parceria em algumas fábricas açucareiras. Plantação da cana, açucareiras e não sei o quê. E o governo começou a perceber que o excedente existente em Moçambique já dá para o povo poder suprir aquilo que realmente seja a falta do mesmo. E parou automaticamente, fechou as fronteiras, o açúcar. Trouxe uma solução para isso. E o governo de Angola, isto vai mais para o ministro, qual é a solução que está a trazer de haver uma própria miudeza para o povo, mas local. Porque não vamos deixar de
o avicultor, o produtor do mesmo, não vai deixar de vender miudezas porque, enfim, isto aqui é um alimento de quarta ou de quinta, porque Angola ainda é um país subdesenvolvido. É minimamente o primeiro ponto isso. O segundo ponto, vi com muita tristeza, isso faz-me recordar também um outro capítulo, onde vi o ministro entrar numa loja, aquilo, desculpa lá, aquilo eu acho uma loja, um boteco, nem chega a ser uma loja da Apple, entrar num boteco para comprar um celular, ou seja, isso, opa, um indivíduo, um ministro daqueles, como dizer, uma coisa que podia comprar em Angola e levar esse rendimento, dar um angolano, esses indivíduos são tão, asseguram tanto o seu ganho que nem sabem redistribuir dentro da Angola. Isso é uma vergonha autêntica. É minimamente isso que tento. A minha participação rolou mesmo por aí. Muito agradecido pela Ok. participação. Ok, muito obrigado, Amino. É um grande amigo de nós, angolanos, irmão, e aqui também é um grande seguidor do canal. E eu quero pedir já agora que, se tu não estás inscrito, inscreva-te no canal e continues a acompanhar. Valdir, eh, vamos dar-te a palavra. Qual é a tua observação? O ministro da tua família política. É estranho ver um ministro hoje, diante do presidente João Lourenço, a vir a falar assim: será que eles primeiro concordaram, ele pediu autorização, o presidente lhe autorizou para ele vir falar com toda essa petulância? Ou estamos a ver também um ministro que quer se preparar para possivelmente concorrer à pré-candidatura, quer ser presidente do MPLA e depois candidatar-se a presidente da República? Um minuto, só tens o microfone desligado, fui eu quem desliguei um minuto. Ok, está ligado. Pois, eu dizia, se o camarada Isaac dos Anjos colocar a sua pretensão de candidatura a presidente do MPLA, também não seria nada mal, né? Assim já não seríamos 4, seríamos já 5 pré-candidatos. E seria muito bom, quantos mais pré-candidatos houver, melhor. Pronto, mas eu não sei nada em relação às intenções do camarada Isaac dos Anjos, mas eu acho que, pronto, às vezes nós também não agradamos a gregos e troianos, né? Mas eu acho que o ministro teve bem, e para quem acompanha a política angolana e conhece os políticos angolanos, o atual ministro Isaac dos Anjos tem essa particularidade de ser muito vertical e frontal. Não é a primeira vez que ele critica ou faz uma crítica pública do próprio governo que ele faz parte, não é? Enquanto governador de Benguela já o fez. Eu penso que não é novidade nenhuma, é a forma dele de ser, de ver as coisas. Valdir, só depois de 2 anos, ou 3 anos, essas imagens correrem mundo, que estamos a comer esse lixo, ele vem mesmo dizer que a gente está mal, que quando chegar a esse ponto já estamos mal, só depois de 2 anos, eu como ministro, a frontalidade dele é só depois de 2 anos, 3. Se o Adriano acabou de ouvir, eu disse que não é a primeira vez, eu acho que nem será a última vez que o ministro tem esse tipo de atitude em relação à crítica do próprio governo que ele faz parte, que é o governo do MPLA. Não é a primeira vez. Agora, em relação a essas sobras de que o ministro falou, tem de ver que ele falou na qualidade de atual ministro da Agricultura, né? E, portanto, ele quando fala desses 60 milhões, ele está a falar, se calhar, de um dossiê que ele encontrou no Ministério da Agricultura de algum pagamento de que foi feito 60 milhões de dólares, não sei, euros, não sei. Deixa-me então acabar de falar, que eu depois assim não consigo ter também raciocínio se me cortar. Não, tá. Pois, devia estar a falar desse dinheiro que ele, se calhar, encontrou algum pagamento nesse valor e para depois ter que vir os restos e sobras. E quando se fala de sobras, é todas as sobras, não é só as patas de galinhas,
É a mita, as asinhas, a própria pele da galinha, o pescoço, aquela cabeça, não sei o quê. Tudo isso. Vamos. E eu penso que ele esteve bem, enquanto ministro da Agricultura, porque ele entrou agora, eu acho, ele nem um ano está como ministro da Agricultura, e acho que até nem 8 meses tem, se calhar só está 6 meses no Ministério da Agricultura. Mas também... Valdir, não será... João Lourenço vai lhe tirar, parece. Depois disso. Como? Depois dessas falas, João Lourenço vai lhe tirar. Mas também, Cris, o presidente João Lourenço, nessa altura, tirando a um ministro ou um governador ou metendo outro, é irrelevante. Por quê? Porque não muda nada. Nós estamos a acabar, o ano já está a terminar. E 2026 é um ano praticamente de pré-campanha, é um ano que os partidos políticos vão se preparar, e para o executivo é um ano de balanço. Já não é um ano já não se faz nada. Não. O presidente João Lourenço não tem mais tempo. Já não há mais tempo, não tem como. Está mesmo numa curva, uma curva apertada, na última reta, na última curva mesmo apertada. Voltando ao assunto, eu penso que, em particular, o ministro tem este ser, esta maneira cognitiva de abordar os assuntos, criticando o próprio governo que ele faz parte. E eu, para mim, esteve bem. Como vocês disseram, aqui é uma democracia, cada um coloca o seu ponto de vista. Porque, assim, se o ministro dissesse que está tudo bem, que temos mesmo que importar esses restos, porque as coisas estão apertadas, temos que apertar, também nós havíamos de criticar. Agora, o ministro foi realista, disse que não podemos chegar a esse nível de estar a importar restos de galinha. Nós queremos galinha inteira. Também estamos a criticar. Nós, às vezes, também, os angolanos, somos um pouco complicados. É bem verdade que nós estamos a assistir a um problema grave no país, que é um problema nunca visto. Né? Eu vi, por exemplo, a Cris disse, bom, nós tínhamos a agricultura a funcionar em plena, nos anos 76, 78, 79, 80. Eu ainda a partir dos princípios, eu nasci ainda nos princípios dos anos 80, mas eu ainda em 86 e 7 em Manaus, eu acompanhei isso que a Cris disse. O presidente Eduardo Santos, a Cris disse agora, o presidente Eduardo Santos também já não governou bem, mas pelo menos... Valdir está congestionado. Vamos voltar a lhe dar a palavra num próximo momento. Elcio, estás a pedir palavra? Sim, Manuel. Elcio, um minuto só. Eu te vou dar a palavra e assim que eu te der a palavra, responde também a esta pergunta e vou pedir a todos, o Adriano, a Cris, para responder essa pergunta. É uma pergunta que vem do público através de um áudio e vou pedir mesmo para sermos sintéticos para irmos também já tocar no último tema. Alguém tem a certeza desses pata de... Vamos, irmão. Alguém tem a certeza desses pata de galinha, pescoço de galinha, rabo de galinha? Governo angolano costuma gastar dinheiro ou são donações que os países europeus dão, ou esses países dão? Eu não penso que o governo vai gastar dinheiro para pata de galinha. Aquilo são donações. Segundo eu, são donações. Aquilo não são o governo não mete dinheiro naquele, não gasta dinheiro para aquilo. Donações que dão os países estrangeiros. Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Portanto, voz do povo diz, não, eu acho que aquilo, nem sequer alguém iria se atrever em vir fazer business com aquilo deve ser uma doação e o MPLA está aqui a tentar justificar, dizendo que são empresários, mas aquilo são doações. Será assim? Elcio, dou-te a palavra. Alô, não sei se já consegue ouvir, eu acho que... Sim, estamos a ouvir. Eu acho que estou a ser... Eu peço desculpas, mas eu não sei o que está a passar. A minha internet está boa.
mas sempre que eu começo a falar, epá, eu não sei o que está. Estão a te deixar cair. Ainda assim, Epá, é muito diplomático. Imagina se tivesse a falar epá, mesmo se tivesse em Lisboa, pá, eu acho que isso não aconteceria. Pá. Porque aqui em Luanda não sei o que está a passar. Não, deixa Mas eu pronto, sempre tenta concluir, Pronto, vou Valdir. tentar concluir. Bom, resumindo, concluindo, nós sim podemos ter um país melhor para viver, dar, tanto como disse o mais velho Pedro, repartir bem, distribuir bem as riquezas. O Elcio também falou, é muita ganância. Os nossos dirigentes são mesmo gananciosos, mexem mesmo no erário público. Nós podemos revitalizar, sim senhor, a Baixa de Cassange, em Malange, a produção maioritária do algodão em Angola. Podemos dar mais uma outra dinâmica no IGE, na produção do café. Podemos, sim senhora, revitalizar a fábrica da Cotonang. Em Malange tinha a fábrica da Cotonang, onde fazia-se o sabão, o óleo e tudo. E depois tinha outra fábrica ainda também, pequena fábrica que transformava o algodão em tecido. E nós tínhamos a Testang 1, a Testang 2, acho que em Cacoaco, Cazenga lá, tínhamos isso, que faziam Cacoaco, que faziam os tecidos. E nós naquela altura, eu e Malange, minha irmã, usávamos as roupas por medidas, íamos na costureira, tirava a medida, fazia as camisas, camisolas, camisa branca, calção azul escuro, meias brancas compridas, né? Parece Michael Jackson, os sapatos pretos, e íamos para a escola. E toda a gente vivia bem, portanto, éramos pobres felizes, não nos faltava o pão. E podia-se revitalizar essas fábricas, podia-se revitalizar realmente a agricultura. Nesse momento, a agricultura precisa de quê? Precisa de fiscalização nas cooperativas. As cooperativas agrícolas devem ser fiscalizadas. Por exemplo, há programas do governo que dão os inputs às cooperativas agrícolas, dão as sementes, dão os tratores e tudo, até um projeto bom sobre isso. Mas depois o que acontece? Eles só dão. Mas depois não há uma equipa que vai fiscalizar essas cooperativas, se já semearam, e se a semente já brotou, depois até a colheita, e tem que acompanhar, tem que haver essa fiscalização. E a produção tem que ser maior. E a Cris tem razão, tem que haver mais input, tem que se potencializar os microempresários que fazem a cultura angolana, que produzem o campo. Não precisa ter pessoas que têm extensões de milhares de hectares, não precisa. Tudo começa-se do pequeno. Né? O Estado tem que ter, porque o Estado não tem capacidade de empregabilidade de todos. O Estado não consegue empregar todos os cidadãos capacitados para terem emprego. Quem emprega é o privado. Então, o Estado tem que potencializar os microagricultores, os médios e os macroagricultores. Tem que capitalizar. E depois também criar mesmo novas fábricas e novas indústrias. As novas fábricas, pequenas fábricas de transformação de bens de produção agrícola, né? Tem que funcionar. Por exemplo, em cada província pode ter próximo das fazendas, onde se faz das cooperativas agrícolas, deve ter ali uma pequena fábrica de transformação de bens, aqueles bens que, por exemplo, que podem deteriorar facilmente, como o tomate, aquilo que dá, e melhorar também as vias de comunicação. Eu fui a Malange, porque eu quando venho para cá tenho que ir para Malange, e a estrada não está boa, tem que se melhorar as vias de comunicação, tanto interprovinciais, como também a intermunicipais e comunais, para facilitar o escoamento dos bens alimentares, dos produtos do campo, das zonas rurais para as cidades.
aqueles produtos que não forem aqueles que já não estiverem em melhor condições, então esses produtos vão para a pequena fábrica, junto mesmo lá da cooperativa, da área agrícola, e transforma esses produtos. Isso é como a Cris diz, nós não precisamos de importar nada. Nós não precisamos mais de importar essas coisinhas, não precisamos importar arroz. Mesmo o arroz, em 76, 78, antes de eu nascer, o meu pai era secretário da UNTA e quando eu cresci, foi falando sobre a produção de arroz em Angola. Nós produzíamos arroz, produzimos muito feijão também. Mesmo em Manaus, produzia-se muito feijão, muito milho, muita mandioca, muita batata. Quer dizer, nós somos ricos, a matéria-prima está conosco. Eu não tenho como discordar de vocês, mas nós estamos a ser governados como pessoas insensíveis à pessoa humana, pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas que não têm empatia, que só pensam em eles mesmos. Tá vendo? Por isso eu naquela hora disse que o problema é mais espiritual, porque eu não acredito que essa minha intervenção, esse meu pensar, o pensar da Cris, do Adriano, eles não pensam. Isso é uma coisa simples de se fazer. Nós podíamos produzir, começar da agricultura, devíamos empregar mais jovens, capacitando aqueles pequenos, a microagricultura, emprega-se mais jovens, a macroagricultura, emprega-se mais jovens, as fábricas e indústrias, emprega-se mais, são muitos operários a trabalhar, capacitar não só no lado da agricultura, mas outros empresários nos outros ramos, potencializar mesmo, e aí, quer dizer, descongestionar essa própria economia, e nós devíamos sobreviver conosco mesmo. A África do Sul conseguiu sobreviver por si mesmo quando teve o embargo internacional. A África do Sul ficou anos sem conseguir importar nada. Então, eles tiveram que desenvolver-se por si mesmo. E nós também podemos, nós temos tudo. Temos terras aráveis, temos mais de 8, 9 milhões de hectares de terras aráveis férteis, temos água da chuva, é um clima tropical, temos tudo, temos recursos minerais. Nós não temos porquê. Se tivéssemos pessoas que pensassem país, a governar esse país, que estivessem comprometidos com uma causa, que é a causa de todos os angolanos, nós não passaríamos fome, nós não teríamos pessoas a morrer de extrema miséria e pobreza, não teríamos, porque uma meia dúzia, 2, 3 dúzias de pessoas pegam o dinheiro do erário público, colocam no bolso, as pessoas, as suas famílias do seu círculo têm as melhores condições, as melhores escolas da Europa e do Ocidente e do mundo fora, e os nossos filhos nem têm uma escola em condições para sentar, uma escola em condições para estudar, e muitos nem têm, os que têm já estudam mal, não têm carteira, os hospitais não funcionam. Estamos a fazer grandes hiper-hospitais, grandes hospitais, mas esses hospitais são hospitais adormecidos. Por quê? Porque, primeiro, às vezes nem tem técnicos capacitados para aquelas máquinas, e segundo, estão todos paralisados. Tínhamos que investir, a saúde tinha que se investir em centros médicos nas comunidades, como na Europa. Nas freguesias tem os centros de saúde, e que o doente está ali naquela freguesia, não vai diretamente para o hospital maior, vai para o centro de saúde do Bitatanque. Aqui no Bitatanque Valdir. quer dizer, Álvaro, falando da agricultura, quer dizer, a pessoa depois começa já a falar do país real e tudo, mas pronto, é mais ou menos isso. Eu estou mesmo a lhe interpelar, porque agora vamos entrar no país real, porque... Mas pronto, para terminar, é o seguinte, Álvaro, como a Cris diz, a gente quando começa a falar, quando pensa nisso, no sofrimento e nas coisas que a gente sabe que podemos viver bem, é falta de vontade política para nós termos uma agricultura boa, a nível alto, sem sequer... Nós não precisávamos de importar absolutamente nada. Nós temos tudo para produzir para nós mesmos, e temos tudo para produzir, para exportar, para trazer dinheiro para Angola. Mas, infelizmente,
Esse é o país que nós temos. E o jovem angolano, independentemente da cor partidária, da bandeira, que não pensar país nessa altura, eu não sei qual é a razão desses jovens viver em Angola, porque nós temos que ter uma causa. Nós temos que lutar por uma causa. Se eles lutaram para a libertação do país, da mão dos colonialistas, dos nossos pais e avós, então agora nós estamos a viver esse período de problemas e picos e situação deplorável do sistema social, né, da área social do país. Então tem que ter vozes jovens que se levantam e tenham a coragem de dizer: meus caros camaradas mais velhos, nossos que têm a idade dos nossos pais, vocês estão a governar mal. Vocês precisam terem atenção, o povo, porque vocês libertaram Angola, e disse muito bem o camarada Isaac dos Anjos, não foi para isso que eles libertaram Angola. Se não foi para isso, para libertar Angola, o Adriano disse, nós já aprendemos na OPA, na Jota, quando nós crescemos, calção azul, camisa azul clara, calção azul escuro. Nós íamos com lenço da OPA, a organização da Agostinho Neto não é nada, dos pioneiros da Agostinho Neto não é da Angola, não. Vocês vão aqui, vão estudar, para amanhã serem pessoas para desenvolver o país, para desenvolver a economia do país, para serem médicos, para serem enfermeiros, para serem doutores, engenheiros de construção civil. Já ouvíamos sim, e o Adriano tem razão. E hoje, 50 anos passaram, qual é o país que nós temos? Por que o meu MPLA, por que os nossos dirigentes que são do meu MPLA fazem isso para o nosso povo angolano? Qual é o mal que nós fizemos? Por quê? Não precisamos. Nós não precisamos. Deixem disso, desse ego. Ouçam-nos. Prestem atenção que nós, o povo, estamos a sofrer. Os nossos filhos vão viver o que nós já estamos a viver, muitos de nós, os nossos pais viveram e os nossos filhos vão voltar a viver. Qual é o país que vocês querem? Meus caros camaradas que estão no aparelho do Estado, qual é o país? Jovens ministros, estou a falar para vocês, meus camaradas, meus compatriotas e correligionários, qual é o país que vocês, ministros, governadores jovens, querem para os vossos filhos e vossos netos? Camaradas da liderança, mais vezes, qual é o país que vocês querem para os vossos netos? Por quê? Por que nós temos que sofrer tanto? Não podemos. Ouçam, pelo menos, né? Ouçam as críticas, não nos veem como pessoas, persona não grata, né? Que se fala a verdade, tem que prender, tem que sofrer retaliações. Não. Essa Angola não é uma Angola do MPLA, não. Essa Angola não é do MPLA. Angola é dos angolanos. Angola é dos do MPLA. Angola é dos da UNITA. Angola é do Prajá, do P. Angola é de todos nós. Nós não pedimos para nascer nesse território. Nós nos nasceram aqui porque nós não pedimos. Então, essa é a nossa terra. Pensem só a nossa terra. Todos somos angolanos. Nós não podemos ter empregos seletivos pelo cartão de militância. Não. Não, não. Pronto, eu até... Não, muito bom, Valdir. Eu vou pedir para te calmares, não é? Tranquiliza-te. Elcio, tinhas pedido a palavra. Elcio, toma a palavra, por favor. Dar as palavras né, de encorajamento ao nosso irmão Valdemir. Realmente é conforme eu me sinto. Eu tenho dias que eu fico assim a lagrimar. Às vezes, quando estou a assistir, mano, eu vou já falar das doações. Deixa eu só falar essa parte aqui muito rápido. Tem dias quando eu estou a assistir algum noticiário da Angola e eu fico assim a lagrimar. Com a minha idade, lagrimar ao lado dos filhos não é bom. E às vezes a minha filha pergunta, papai, estás a lagrimar o quê? Eu tenho que dizer que não, está aqui a me arder os olhos, que eu vou para casa de banho lavar o rosto. Porque realmente, mano, é incompreensível, porque às vezes o nosso problema como humano é quando a gente está na zona de conforto, a gente está bem, não há aquela coisa de dizer assim, será que nesse momento que eu estou a comer este prato todo bonito, tem alguém que está a comer pelo menos um pão? Então, desde o momento que você começa a se questionar, você vai pensar na tua terra. E quando você pensar na tua terra, você vai procurar as informações e vai ver que as informações só são de sofrimento. É duro, mano. Não é fácil ser angolano. Eu pessoalmente, Mano Álvaro, e nós conversamos às vezes em off,
eu não estou preparado psicologicamente para voltar em Angola. Psicologicamente não estou preparado. Já teve situações que eu paro assim e falo, poxa, um dia eu tenho que voltar na minha terra para poder apresentar isso que eu me preparei, isso que eu me formei, a formação que eu fiz nos Estados Unidos, eu quero poder um dia voltar para o meu país e poder... Mas eu falo, mas será que eles vão me deixar? Será que eu não vou ser envenenado? Será que eu não vou ser morto? É muito complicado, mano. É muito complicado. Falando das doações, as doações, eu não acredito que são doações, mano. Eu acredito que existe uma máfia que faz com que coisas não boas podem chegar a Angola sem nenhum problema. Alguém está se beneficiar. Nós, o angolano, quando se trata de fazer, o governo angolano, no caso, quando se trata de fazer compras ou investir para o exterior, normalmente tem sempre mexeiros no meio, mano. Tem sempre mexeiro, tem sempre pessoa. Essas pessoas que tratam desses assuntos de alimentação e outras coisas de Angola, tem sempre no meio pessoas que lidam com isso. E essas pessoas, o dinheiro vai desviando aí. Nós temos que lembrar-se muito rápido da seleção de Angola, que acho que foi no Mundial, que o equipamento poderia ser Nike, mas pegou-se um equipamento Galo, começou a rasgar à toa no campo, micha. Então é muito complicado, mano. É muito complicado. Não é doações. É realmente estar-se a comprar isso, porque mesmo em países modernos, aqui nos Estados Unidos, se vais à loja, encontras a pata do frango, né? Assim que se diz, né? Encontras à venda no pacote. Sim, isso é real. Mas da maneira que vai em Angola, sem expensão, sem nada, alguém tá metendo dinheiro no bolso, né? E eu queria falar muito rápido por causa do nosso irmão africano, né? Que falou um pouquinho moçambicano, disse que não é comida de quarta nem de quinta, é que vocês não estão a viver a nossa realidade, isso é uma forma da gente sobreviver. Sim, comida é comida, mas não precisa de ser miudezas. Por que não vem o frango todo ele? Nós temos que parar de começar a nos minimizar, toda hora irmos para baixo. É por isso que ele falou muito bem, que um ministro não é para ir naquela lojinha, mano. Eu conheço bem Nova York. Eu vou em Nova York quase de 15 em 15 dias, vou uma vez em Nova York. Aquilo não é loja para um ministro, mano. Aquilo é uma loja que vendem. Verdade, mano. Aquilo é uma loja que vendem telefones mafiosos de origem duvidosas, vendem telefones que arranjam, que desbloqueiam, depois... Quer dizer, não é material de qualidade para um ministro de uma república entrar. Quer dizer, nós somos tão baixos que até na hora de comprar coisas, às vezes até para nós, nos baixamos a esses níveis, tá vendo? Então, eu acho que o irmão moçambicano tem razão. Aquilo não é loja para um ministro, não é. Não é. Agora, o que ele foi lá comprar, não sei, mas realmente temos que ter um pouquinho de vaidade. A vaidade exagerada é má, mas um ministro, aquele não é lugar para um ministro de uma república. Começarem... Você que às vezes trata Angola de qualquer jeito. Você está a falar com um americano, você é todo orgulhoso, eu sou angolano, o americano, Angola, aquele país que está sempre no FMI toda hora, aqui, só vivem de empréstimo, vocês não têm nada disso. Não, calma aí, nós temos. O problema é a ganância, o orgulho dos nossos dirigentes. Ok. Cris, toma a palavra, por favor. Toma a palavra. Portanto, rematando o que acabamos de ouvir do Valdir e também a pergunta da nossa mamã a partir de casa, mas de forma muito breve para irmos tocar no último subtema. Não vi a pergunta. Qual foi a pergunta? Olha, eu vou voltar a colocar a pergunta da nossa mamã a partir de casa. Enquanto colocas a pergunta, eu vou falando. Como eu dizia, eu concordo completamente com o que o Valdir disse, com o que disse o Adriano, com o que disse... Olha, está aqui a pergunta. Está aqui a pergunta. Meu irmão Valdir, passou as tuas ideias. Tá bem, meu irmão? Ok, já sei. Eu nem ouvi Alguém isso. tem a certeza desses pata de galinha, pescoço de galinha, rabo de galinha, governo angolano costuma gastar dinheiro ou são donações que os países europeus dão, ou esses países dão? Eu não penso que o governo vai gastar dinheiro para pata de galinha.
Aquilo Eu são penso. donações, é? Segundo eu, são donações. Aquilo não são o governo não mete dinheiro naquele, não gasta dinheiro para aquilo. Donações que dão os países estrangeiros. Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Ok. Pois, eu dizia, eu concordo com a visão do Valdir, que é a mesma que a minha, e entendo também as lágrimas dele, porque e as do Elcio, talvez a do Adriano, a tua, porque é muito triste, que a gente sabe que o nosso país tem potencial, a gente sabe que o nosso país tem toda a capacidade para fazer as coisas acontecerem e não fazem, a gente vê o nosso povo, os nossos familiares a viverem da maneira como vivem. Nós aqui não passamos por isso. Essa coisa das partes da galinha, aqui também existe, mas você compra se você quiser, porque aquilo é mais Sim, coisas, sim. peças que você põe no churrasco e não sei o quê, tipo coração de isso. galinha. Eu gosto de comer um coração de galinha, Sim, mas sim. aquilo é uma Não, escolha minha. Cris, desculpa interromper-te. O que foi parar em Angola não é igual àquilo que estás a dizer. Aquilo é mesmo lixo. Estás a ver? Yeah. Então, Eu é até triste. vou dizer que aquilo é cocô do chinês que fortificaram, uma coisa que se pareça para dar no povo. Desculpem-me Estás a ver? lá a ousadia. Aquilo não tem nada a ver. Está a ver? Então, assim, você ver que o nosso povo passa por isso num país que tem tanto potencial para dar certo, é triste. Não tem como a gente não se sentir frustrado com tudo isso e não tem como a gente não chorar com tudo isso. Então, eu entendo as lágrimas do Valdir porque revolta. É uma missão, é uma mistura de sentimentos que a gente tem dentro de nós, porque é humilhante. É humilhante ver o nosso povo passar por isso. Quanto à opinião da nossa mana, eu acredito que sim. Não é doação. O governo gasta dinheiro para trazer isso para o nosso povo. Nós temos fome, o povo tem fome. Aquele é negócio de alguém. Aquele lixo que foi para Angola é negócio de alguém. Não é doação. Não é. Estás a ver? E não vem da Europa, vem mesmo daí desses lugares que eles vão buscar. Só que aquilo é negócio de alguém. Então gastam dinheiro para fazer isso, gastam, sim senhora. O povo não reclama, o povo não abre a boca, põe aí qualquer coisa e vai calar a boca. Pelo menos vai ter o que comer. Não tem dinheiro para comprar um frango inteiro, mas tem dinheiro para comprar aquele lixo, aquela porcariazinha que eles puseram aí. E é assim que eles pensam, porque é assim que eles tratam o povo. Isso é pecado. Isso É pecado. É pecado. É. Eles tratam o povo de qualquer maneira. Vocês vivem fora da Angola. Eu, pelo menos aqui, o nosso país, não se come o leite em pó, não se consome, não se dá nas crianças. O Estado não permite. O leite é o leite líquido, mas nós gostamos do leite em pó, porque crescemos com leite em pó. E nos faz falta. Mas no país do outro você não encontra. E você vê o tipo de produto. Aliás, não é só o frango. Há quantos anos é que a gente recebe produtos que não são, não estão qualificados para estar no meio dos países desenvolvidos e, no entanto, mandam para o nosso? O Isaac dos Anjos falou bem, mas o Adriano disse uma coisa muito boa. Falou tarde. Ele critica, sim senhora, eu já vi ele posicionar, mas tinha que ser no princípio. Tinha que dar um basta no princípio. Porque o povo consome isso. E alguém fez dinheiro nesses 3 anos. Alguém enriqueceu à custa disso. Por isso não se pode dizer, não é doação, aquilo é mesmo negócio. Tem mesmo alguém ali por trás. Pode ter certeza. E a isso podemos dizer, Cris, que isso é um enriquecimento, é aquilo que costuma-se dizer, que um dia você viu o teu amigo à noite é pobre, quando ficou de manhã é rico. Isso é aquele enriquecimento da noite para o dia. Exatamente. É verdade. Porque É verdade. são rios de dinheiro nisso, é muito dinheiro. É como a questão da inflação. A inflação em Angola só não é resolvida, porque tem muita gente que está a enriquecer com isso. Poxa. Tem muita gente que ficou rico da noite para o dia à custa da inflação. Você acha que o governo não sabe como resolver a questão da inflação? Duvido. Deixa. Ok. Deixa. Ok. Então vamos entrar no último. Álvaro, deixa-me só concluir aqui com o seguinte. O Adriano não concluiu ainda sobre esse. Ok, Adriano, toma a palavra, desculpa. Yeah. Olha, ajudem só. Perdemos o teu áudio. Áudio, o som. E agora?
Está melhor? Ok, ok, Tá, ok, tá. ok. Yeah. Pois é assim, aquele embaixador que esteve cá em Londres, que era da UNITA, que eu não sei que é da Costa Fernandes. Nunda. Não, é o outro. Foi um que era da UNITA, que era o da Costa Fernandes, o de Cabinda. Tony da Costa Fernandes. Yeah. O Tony da Costa Fernandes, Pois. isso andou aí no YouTube, não sei se ainda se apanha. Ele fez declarações sobre doações, que até dinheiros, roupas que eram doados pelo governo angolano, que esses doadores deixaram de o fazer por causa da corrupção. Né? E muitos desses eram comidas boas, frangos, carnes, dinheiros, isso dito pelo ex-embaixador Tony da Costa Fernandes. Tá vendo? Por isso, o que a Mana diz, eu acredito que é doação e que essas pessoas transformam em negócio. No entanto, eu, como cidadão, exijo o aparecimento desses 60 milhões que foram pagos. Já agora que o ministro Isaac dos Anjos levanta essa coisa, ele que investiga, ele que faça chegar ao Parlamento, que esse dinheiro tem que aparecer como pagamento. E tem que justificar de onde esse dinheiro saiu. Porque não querem ser atirados ovos, não querem ser envergonhados lá fora, que são os mais velhos. Eu também sou mais velho, o Álvaro também é mais velho. Eu nasci em 71. Se o Valdir está a chorar, nasceu em 80, imagina eu que nasci em 71, a minha mãe que me nasceu, os nossos pais, para que os senhores merecem cocô na cara. Ponto final, parágrafo. Não é cá ovo, não é cá ofensas. Tudo. O Valdir pode não dizer isso porque é do Comitê Central, vão lhe punir. Também que me punam quando eu passar pelo aeroporto. Osvaldo Caolo não disse nada demais que não tenha sido dito aqui, que não tenha sido dito em silêncio. Esses senhores mandam esse lixo propositadamente porque sabe que o povo não grita, quem gritar vai preso, leva tiro, é o que tem acontecido. Por isso eu só mencionei o ministro Isaac dos Anjos. Um ministro deve acordar, ler as mídias todas, deve estar informado. E quando estiver descontente, ligar para o chefe do executivo, o presidente, e nas reuniões expor as questões de forma frontal. Eu, o Valdir, eu sou candidato, eu nasci primeiro do que ele. Estou em condições de ser presidente de Angola. Eu, pela formação que eu tive. Eu não vou mostrar o meu diploma nem nada, porque eu não estou num centro de emprego, estou a discutir pelo meu país. Quando um dia for objetivo, eu irei fazer. Eu, como presidente de Angola, faria melhor que o ex-presidente José Eduardo dos Santos, faria melhor com o presidente João Lourenço. Inclusive, em gestão de guerra, também fui militar, eu fui com 17 anos e aprendi muita coisa. Todos eles passaram lá como seres humanos treinados. Se me treinarem a mim, treinarem o Elvio, até a nossa irmã, aí que é mulher, também vai ter treinamento, vai ter capacidade. A Mara Tiosa não nasceu primeiro do que eu e está aí, não é? Então vamos deixar de nos deixar enganar, povo angolano. Esses senhores são aldrabões, são mentirosos. Valdir, não chores, trata do teu coração. Tu sabes que colegas tu tens. Eu já falei com o meu tio, que lutou desde o 4 de fevereiro, não é? Que depois lhe foi proibido entrar no Futungo, porque o Futungo só serviu para determinada classe, não é? No entanto, o mais descontente da República de Angola é o presidente João Lourenço, que refilou em silêncio e hoje faz o que faz ao ex-presidente José Eduardo dos Santos. Por isso não tem que prender ninguém, por reivindicação, porque o maior reivindicador, até hoje, que eu também conheço, é ele. Porque ele disse que faria melhor que José Eduardo dos Santos. E não está a fazer igual. Está a fazer pior. Está a imitar o pior que José Eduardo dos Santos fez. Então, meu senhor, deixem lá estar a prender as pessoas, libertem lá os ativistas, porque essa de dia 29, em Nova York, é o começo. E o que o Ganser fez é o começo mesmo de muitas das outras coisas que irão vir. Ganhem juízo, senhores governantes. Ganhem juízo, acabou a banga. O povo está bravo, estamos zangados. Ok. Álvaro, faz favor. Álvaro, é só para dizer aí o Adriano. O meu ponto de vista é igual ao da Cris. Exatamente, eu concordo contigo, Valdir. Eu estou de mãos dadas contigo.
Sim, eu acho que nessa parte dessas sobras das galinhas, eu acho que eu concordo com a Cris. Eu acho. Pronto, o Adriano também, em parte, pode ter razão. Vocês estão ali, se houve uma declaração do falecido ex-embaixador, Tony da Costa, mas eu, muito sinceramente, do pouco que eu conheço, isso não é uma doação. Primeiro é que esses bens, essas sobras, não vêm da Europa. Eu tenho plena certeza que não vêm da Europa. Eu acho que vem da Ásia. Eu acho que vem da É Ásia. da Ásia, vem da É China. da A China Ásia. come Isso tudo. não é da Europa. É China, é isso ali, essas coisas. É da Ásia. E eu acho que não é doação. É mesmo um negócio que alguém disse, pá, vamos mesmo fazer dinheiro com isso e vamos fazer esse pecado. Ou seja, nós já andamos no pecado, eles já sofrem, vamos mesmo lhe dar, vamos dar mesmo, eles vão comer as peles, vamos lhes dar as patas das galinhas, eles vão comer. É mesmo um negócio, não é nada doação, Mano Adriano. Nada, não é. É mesmo um negócio deles. Sim, é um negócio que o maior pecador é quem permite a entrada desses produtos em Angola. O maior pecador é quem anda a prender gente inocente, como Osvaldo Caolo, Calupetecas e outros. O maior pecador são esses. Por isso é que eu mostrei aqui a filha do Miala pedir pela vida do seu pai, para ver como é que é. Então, como é bom prender o filho do outro, e você, quando estava lá, os olhos quase que te saíam. Agora estás a fazer o mesmo. Não, você tem que prometer ser agricultor, nunca mais ia se meter em política. Agora está a prender os filhos dos outros. Osvaldo Caolo não fez nada. O Gansa não fez nada demais em Nova York. Ele, se quisesse dar um soco, o ministro esteve mais do lado dele do que do outro lado. Se o Gansa quisesse dar um soco no ministro, o Gansa ele até disse, não me toques, eu não te vou tocar, não me toques. Está tudo claro, não vamos ter medo, porque quando ele agora prende, mata, amarra, então vamos amarrar todos. Mas isto é o princípio do começo, porque somos muito passivos. Eu já não quero mais ser povo especial, eu já não quero mais. Quer ser matumbo, gentio, ordinário, porque os senhores fazem ordinarice com tudo que é nosso. Eu exijo que o nosso dinheiro, os 60 milhões do frango, como é que é? Os juristas do país têm que lutar para termos esse nosso dinheiro de volta. E quem trouxe esses frangos ou permitiu a entrada, que fica em dívida. Chega de nos assassinarem, chega!